Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, né? Nosso segundo dia da sexta semana de atividades do projeto Simplifica. Nessa sexta semana, nós estamos com o tema central de consumo responsável, né? Que é uma das vertentes da sustentabilidade, que é outro tema também que a gente já abordou através desse projeto. Então, essas duas ideias, né, elas se alinham quando a gente fala de preservação, né, de conservação dos recursos, de busca de uma qualidade para o nosso planeta, um equilíbrio que seja condizente com a nossa própria existência, né? Porque, como a gente já falou lá nas ideias de sustentabilidade, naquela semana que a gente trabalhou bem aquela temática, quando a gente fala de sustentabilidade, é sustentar o planeta em condições que nos permitam aqui viver, né? A gente sabe que há fatores ambientais, né, dentro dessa sustentabilidade, ameaçam a nossa própria existência aqui na Terra. Então, dentro dessa ideia, vamos trabalhar a ideia de consumo responsável, né? Para início de conversa, nós trazemos aqui a dica para vocês de atividade, né, que é o jogo de mímicas, que é uma atividade de bem-estar para descontrair e se divertir um pouco. Então, siga as instruções através desse vídeo, da apresentação de slides. Se aproprie também da plataforma como forma de estudo para vocês observarem e executar as atividades de vocês como sugestão. Ok? Mas vamos lá, né? Falando de consumo responsável, né? Que se alinha à ideia de sustentabilidade, vamos trabalhar essa temática de eu, a sociedade e o planeta, né? Então, partindo dessa ideia, desse conjunto, é preciso a gente pensar que a gente faz parte de um ecossistema, né? Nós pertencemos ao ecossistema maior, né? Que é o planeta. Então, nós somos apenas uma pequena parte desse ecossistema que, para funcionar, tem que estar em equilíbrio, né? Uma pequena parte somos nós, mas que acabamos nos tornando, tomamos uma porção maior quando se refere aos impactos, né? Porque nós, indivíduos humanos, com a nossa capacidade de criar, de inventar, né? Como a gente já viu lá na Revolução Industrial, os impactos desse fator industrial para o nosso meio ambiente, para a nossa sociedade, questão de transformações, a gente intervém nas questões do planeta, né? No ciclo natural do planeta, principalmente quando a gente olha para a ideia da poluição, né? Alterando aí diversos fatores naturais, né? Então, partindo da ideia de que a gente está dentro de um ecossistema maior, né, superior a nós devemos contribuir de forma a manter esse equilíbrio, né, esse ciclo natural do nosso planeta, ou pelo contrário, como eu já falei, essas alterações ameaçam a vida de diversas espécies, incluindo aí a nossa, né? Então vamos explorar essa temática da nossa relação, né, individual, nossa relação em sociedade com esse ecossistema, né, esse ambiente maior que é o nosso planeta, ok? Vamos lá, né? Aí eu gostaria de deixar essa frase, né, de Einstein, muito sábia, né? Quando ele fala que é insano, né, a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então a gente não pode pensar em trabalhar, né, essa ideia de sustentabilidade, continuar com as mesmas ações de poluição e degradação dos recursos e esperar que esse recurso se renove naturalmente a um tempo que a gente possa reutilizá-los novamente. Então, é repensar esse consumo, é repensar essas atividades humanas e os impactos que elas deixam no meio ambiente, que leva essa vertente de consumo e sustentabilidade, né? Então, para nosso começo de nossa experiência, vamos pensar aí, né? A gente já fez uma atividade parecida com essa, quando a gente olha ao nosso redor, né? Então, observem ao nosso redor que fatores nos afetam, né, em termos de poluição, né? É esgoto a céu aberto, que a gente já viu que isso é uma realidade em diversos espaços da sociedade brasileira, né? O ar poluído, que isso é uma realidade em todos os lugares. De alguma forma, o ar ele é contaminado, muitos animais nas ruas, o rio ou a praia suja, né? A poluição sonora, que a gente já viu um trabalho bem direcionado para a poluição sonora, que apesar de a gente não ver, prejudica bastante a nós e aos demais indivíduos, né?
os lixos nas ruas, que é outro problema em toda cidade, por mais que a gente acaba ela tendo um padrão de limpeza, né, dessa ideia de sustentabilidade, a gente acaba encontrando resíduos, e chuva ácida, né, que é outro problema sério, e poluição visual, né? Então, acredito que quase todos esses problemas a gente consegue perceber facilmente no nosso dia a dia, né? Então, explorando o nosso cotidiano, a gente está cercado de alguma forma de poluição e, na maioria das vezes, quase todas elas, né? Então, é um cenário a se pensar esse ao nosso redor, né? Mas será que existe alguma relação entre o clima global, né, e as alterações locais? Será que o clima da sua comunidade, da sua cidade, interfere ou não com o clima de algum outro país, de algum outro continente que está bem distante de você? Claro, né, como eu acabei de falar na nossa introdução, nós estamos em um ecossistema, né, um espaço maior, que é o nosso planeta, esse ciclo natural. Então, de alguma forma, a gente acaba interagindo integralmente com todos os outros aspectos, né? Então, o problema da Antártida, que esse ano registrou uma temperatura de mais de 20 graus, é o seu problema da sua comunidade também, né? Porque reflete que as alterações do planeta estão acontecendo em algum momento, de forma direta ou indireta, acabam nos afetando. Então, aqui nós temos alguns dados, né? Segundo o site do Ministério da Saúde, os fatores que são influenciados pelas mudanças climáticas, né? A alteração na precipitação de chuvas, né? Isso a gente conhece bem na nossa realidade brasileira, né? Lugares chove demais, lugares chove de menos. Querendo ou não, essa questão ambiental influencia. Inundações, deslizamentos de terras, né? Secas, estiagens, né? Incêndio nas florestas, falando aí da nossa Amazônia, né? Que é um problema sério. O aumento do nível do mar, né, com o derretimento das geleiras, como eu falei, né? Então, o aquecimento da região da Antártida, né, afeta diretamente ou indiretamente a nossa comunidade, né, o nosso município, né, que a gente consegue, que a gente é uma área litorânea, né? Então, o aumento do nível do oceano é algo que a gente pode perceber relacionado a esse aumento, esse derretimento das geleiras, né? A falta de alimentos, né, ocasionada aí pela a crise do recurso hídrico, né, como a gente já trabalhei em uma turma, a água é um recurso de vida, né? Então ele é essencial em todas as atividades biológicas, né, e de produção que o ser humano realiza. Então, sem a água, primeiramente, a nossa atividade biológica fica comprometida e a nossa atividade de produção, né? Produção de alimentos. Gente, a agricultura irrigada é uma das atividades humanas que mais consome água no mundo, né? Então, imagina aí o quanto de dependência que a gente tem dessa atividade. Muita necessidade, né? Muita necessidade de água, assim como a gente tem a necessidade dos alimentos que vêm desse setor de produção, né? O comprometimento da qualidade, né, da quantidade de água e dos alimentos, claro, se não tem produção, não tem distribuição, não tem consumo, a alteração da qualidade do ar e diversos outros fatores, como a gente bem trabalhou na ideia de sustentabilidade, né? Analisando os gráficos, eu falei da Antártida, né, que é um grito da ciência, né, esse aumento de 20 graus, acima desses 20 graus registrados nesse ano, e é um grito da ciência para as questões globais, né, as questões das mudanças climáticas, porque é uma evidência clara que nosso planeta está aquecendo, né? Então, as geleiras são sensíveis a essas temperaturas, acabam derretendo, aumentando os oceanos e causando aí diversos fatores, né? Mas o que o gráfico nos quer dizer? Então, observe aqui no gráfico que nós temos uma redução enorme, né, da quantidade de gelo no mar Ártico, né? Então, observe, em função disso, né, o que é que acontece? As espécies marinhas, né, as espécies desses ambientes acabam sofrendo alteração, tendo que migrar ou levam à extinção, né, escassez de recursos. Então, são diversos fatores ligados direta e indiretamente a esse derretimento, nessa redução do gelo
nessa região, né? Em todas as regiões geladas do planeta acabam, de alguma forma, sendo afetadas, né? Vamos lá. Como eu falei, a questão da agricultura irrigada, né? Uma das atividades humanas que mais consome água e da qual a gente muito depende na questão de produção de alimentos, né? Então, aqui nós temos a sugestão de um vídeo bem rapidinho que eu vou passar para vocês, que é um alerta da ONU para questões da fome no mundo, né? Que, querendo ou não, está ligado direto e indiretamente a essas questões das mudanças climáticas. Regiões que antes eram produtoras, hoje nada produz, né? Regiões que eram em abundância de água, hoje são totalmente escassas desse recurso, então, diretamente e indiretamente está ligado a esses fatores ambientais. E é a nossa interferência que influencia nisso também. Pronto, né? Então, como o texto fala, a fome, infelizmente, já é um problema das sociedades contemporâneas, né? Assim como a fome, também a falta de água potável ao consumo humano, né? Então, aqui nós temos a descrição o texto do vídeo, né? Onde esse diretor da ONU alerta para as questões ambientais que influenciam direto e indiretamente a questão da fome no mundo, né? Aliado diversos fatores, né, políticos, mas também não dá para esquecer desse lado ambiental, claro, né? A gente depende de um regime natural do planeta, de chuvas, né, de qualidade do solo, qualidade do ar, de espécies que interagem umas com as outras, para que haja a produção de alimentos, né? Hoje a gente trabalha muito a ideia de produtos industriais, né? Mas não devemos esquecer que esse produto industrial ele acaba sempre tem uma fonte que é natural, né? Aquela matéria-prima de onde ela vem, né? Então a escassez de recurso natural desencadeia toda a escassez dos demais produtos que a gente depende, que a gente produz, certo? Vamos explorar aqui o nosso pouco, né? Como a gente já falou uma aula de história, né? Quando a gente fala de mudança da paisagem, mudanças ao longo do tempo, né? Então, quando a gente olha a nossa comunidade, quando a gente olha o nosso município, quando olha a nossa realidade, seja em qual instância de território que a gente está, a gente consegue perceber ao longo do tempo as mudanças, né? As mudanças sociais, culturais, econômicas, né? E, claro, atreladas a essas mudanças estão as mudanças ambientais, né? É o impacto sobre uma lagoa que foi acabada, foi assoreada para a implantação de uma indústria, para passar uma rua, para passar ali uma moradia, né? Era uma região de floresta que foi derrubada para dar lugar a uma área de cultivo, né? A um pasto para a produção
a alimentação de algum rebanho. Então, a gente consegue perceber que as nossas ações influenciam nesse regime, acaba alterando o espaço ambiental. E isso tem um impacto sobre nós, né? Então, como era a nossa comunidade, né? Como é a nossa comunidade? Então, observe a nossa perspectiva. A gente está em um município, né? Que os impactos ambientais, os nossos espaços ambientais, nossos ecossistemas são muito sensíveis, são muito explorados, né? Pela questão do turismo, especulação imobiliária. Então, observem há 15, 10, né, 20 anos atrás, como eram esses espaços, né? Como era a Orla da Lagoa, né? Como era a Vila de Jericoacoara, como era a região do Manguezal, como era a região da Mata Ciliar, e como está agora, né? Influenciado pela questão da especulação imobiliária, né? Então, se a gente observar historicamente, a região de Jijoca, né, a sede do município, ela cresce a partir da lagoa, né, em torno da lagoa, passando para mais afastada. Então, observe quanto mudou, né, quantas ruas foram abertas, né, quantos terrenos deram espaço à plantação de cajueiro, que agora dão espaço para as construções. Então, a gente consegue perceber essas alterações no espaço físico, no espaço social, no espaço cultural e econômico, né? Então, vamos lá. Vamos observar esse mapa, né? Olha só que interessante esse mapa, né? Onde é que nós estamos, né? Socialmente falando, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos nas igrejas, né? Nós estamos nos shoppings, estamos nas fábricas, né? Nas indústrias, nós estamos nas áreas de lazer, né? Estamos na escola, né? Saudade da escola. Estamos aqui na escola também. E observe ao nosso redor, né? As nossas atividades, elas deixam alguma espécie de poluição, como eu falei, né? Então, o esgoto, né? O rio poluído, o lixo, né? A poluição do ar, a poluição sonora, né? Acaba afetando diretamente e indiretamente no nosso meio, porque elas estão no nosso espaço como fruto das nossas atividades, né? E aqui nós temos o mar, né? Infelizmente, parte desse lixo, ele vem para cá de alguma forma, o rio poluído, ele vem para cá, nesse esgoto, né? Deságua nesse rio, esse rio acaba desaguando no mar. A poluição do ar afeta a gente, afeta todas as espécies de forma direta e indiretamente. Então, observe que as nossas atividades elas desencadeiam toda uma cadeia de impacto no meio ambiente, né? Então, nós somos esse agente transformador ambiental, né? Das alterações climáticas, né? De forma desse ciclo natural do planeta, através das nossas atividades que se iniciou historicamente falando lá a partir da agricultura, né? Agricultura, dominação de animais, quando o homem acendeu a luz para a descoberta, poderia interferir na natureza, né? Acabou desencadeando toda essa forma, historicamente falando, aí todos os processos de construção das sociedades. Então, quando eu falei, né, nós estamos nesse espaço, então observe ao nosso redor, né? São atividades que a plataforma sugere para a gente fazer oralmente, né? Então, vamos desenhar mentalmente um mapa, né, da nossa cidade, da nossa comunidade, quais são os espaços que precisam desse olhar atento para as questões ambientais, né? Como eu falei, nós estamos num ambiente, num espaço municipal, onde nós temos diversos ecossistemas, né, que se interligam como todo ciclo, e nós temos que ter um olhar sensível para essas questões, porque são espaços fisicamente sensíveis, né? Nós temos a lagoa, né, bastante explorada pela questão do turismo, temos o campo de dunas, temos o manguezal. Querendo ou não, o turismo, ele é esse fator de influência, né, de alteração, porque acarreta toda uma cadeia de produção de serviços, de deslocamento de pessoas, então acaba influenciando, né? Então a gente tem que despertar esse olhar para o turismo com esse fator potencializador do desenvolvimento municipal por meio do crescimento social e econômico, mas também nós temos que observar o impacto que o turismo deixa em termos de interferência nos espaços, né? Então, quando a gente trabalha o espaço físico, espaço natural, para transformá-lo em um produto turístico,
acaba tendo essa carga de problemas ambientais, né? Então, essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Então, gente, essa abordagem que eu tenho para trabalhar com vocês nessa ideia de consumo responsável, né, de impacto ambiental, de sustentabilidade, né? Então, voltem a esse vídeo, voltem à plataforma, voltem à página, lá a página para saber mais, que tem uma dica super legal de um documentário, né, que é esse aqui, que eu quero mostrar para vocês, A Terra em 100 anos, que é um simulador que projeta possíveis consequências da nossa interferência na Terra, né, no nosso planeta, num curto espaço de 100 anos, né? Podemos ser, sim, a geração que vai passar sede, né? Como tem algumas sociedades, alguns espaços que já passam, podemos, sim, ser a sociedade que vai sofrer com a escassez de alimentos, né? Então, isso não dá para pensar que isso é um problema de 100 anos, como sugere aqui o tema do vídeo, né? E sim um problema da nossa realidade, né? É de hoje, é de agora, né? Então, faça essa reflexão, beleza? Então, é isso. Siga esses vídeos, as orientações para vocês fazerem as atividades de vocês, bons estudos e tenham um bom dia.